Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, chegamos na passagem que Yahshua, ele é expulso de uma sinagoga. Sinagoga é igreja. Se isso aconteceu com você, meu irmão, saiba que isso é um sinal muito forte que você é um Yaldim. Yaldim é povo de Yal, filho de Yal, descendente de Abraão, descendente de Jacó, né? Descendente de Davi, da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, nascerá o rebelde. Por isso que está escrito em Ishaiah, capítulo 11, versículo 1. Então você é um machiânico, você é um messiânico, você é um escolhido dos céus, meus irmãos, se isso aconteceu com você. Porque isso aconteceu com Yahshua. Eles pegaram Yahshua pelos braços e quiseram levá-lo lá para fora e quiseram precipitar ele no precipício, jogar ele lá embaixo. Foi isso que aconteceu. Vamos aqui ao texto. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Também está escrito no livro de Matitial, capítulo 4, versículo 12. Também está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Essa passagem foi importante para todos nós. A mesma coisa que aconteceu com Yahshua vai acontecer com os seus filhos. Yahshua foi morto, os discípulos também. Yahshua foi perseguido, os discípulos também. O nome Yahshua não dá dinheiro para ninguém. O nome Yahshua gera salvação. E aí vamos aqui o texto. E ensinava, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele se levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Ishaiah, o profeta Isaías, que todos nós chamamos de Isaías, né? O profeta Ishaiah, a salvação é de Yahweh. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Ruach de Yahweh é sobre mim, o Espírito de Yahweh é sobre mim. O que é que Yahweh estava dizendo para nós, meus irmãos? Existe, vou explicar um pouco para vocês nessa passagem aqui do profeta Ishaiah, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, existe os 7 Ruach de Yahweh. Quando Yahweh disse assim, o Ruach de Yahweh é sobre mim, o que é que ele estava querendo dizer, meus irmãos? Para todos nós, o que é que Yahweh estava querendo transmitir para nós, falando que o Ruach de Yahweh é sobre ele? Porque o profeta Isaías já havia profetizado isso, o que iria acontecer, por isso que Yahshua sabia de todas as coisas, Yahshua tinha conhecimento de todas as coisas. Quando a pessoa se aproximava perto de Yahshua, Yahshua já sabia o nome dele, já sabia o que ele ia dizer, já sabia a enfermidade dele, já sabia o que tinha que fazer. Por quê? Porque os 7 ruachs de Yahweh estavam escritos de Yahweh. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso no livro de Ishaiah, capítulo 11, versículo 1, livro de Isaías. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é esse rebento? É Yahshua. Ele veio, meus irmãos, para pisar em cima da cabeça da serpente, para se cumprir as profecias lá do livro de Gênesis. Então, esse rebento quem é? Do tronco de Jessé. É Yahshua. Yahshua é descendente de Dude. Salomão é descendente de Dude, é descendente da tribo de Jessé, né, de Aldá. Esses que são os messiânicos. Então, esses que vieram de Abraão, de Jacó, que são da onde veio Yahshua. Yahshua veio do tronco de Jessé. Jessé gerou Davi, Dude gerou Salomão. E depois veio Yahshua. Então, meus irmãos, é daí. Os descendentes, os messiânicos, os verdadeiros machianos, os verdadeiros machianos descendentes do Messias. São esses aí, que são os semitas. Então, do tronco de Jessé nasceu o rebento, que era Yahshua. E repousará sobre ele o Ruach de Yahweh. Que é o Ruach de Yahweh? É o próprio Yahweh. É a essência, é a autoridade. Quando o Ruach de Yahweh repousa sobre alguém, meus irmãos, essa pessoa fica cheia de autoridade. E quando ele é um profeta que profetiza, acontece, porque o Ruach de Yahweh, que é o próprio Yahweh. Aí vem o cuidado de nós não termos, de nós não blasfemarmos contra o xamanismo.
porque aquele que blasfemar contra o Ruach de Yahweh não tem perdão nem neste século nem no outro. Quando se tem um profeta profetizando no Ruach de Yahweh, nós não podemos impedir, meu irmão, porque senão você perde a sua salvação. Repousará também sobre ele o Ruach da sabedoria e da inteligência. Por isso que Yahshua, meus irmãos, tinha tanta sabedoria e falava e anunciava a palavra em parábolas. Muitas das vezes os discípulos não entendiam a parábola de Yahshua e perguntavam para Yahshua: mestre, por que tu fala em parábolas? Disse: porque a voz é dada a conhecer os segredos do reino dos chamaíns dos céus, mas a eles não é dada. A quem? Aos fariseus, aos escribas, né? aos hipócritas que não conhecem verdadeiramente os segredos dos chamaíns. Era isso que Yahshua queria dizer. Por isso que ele estava enriquecido, né, de sabedoria e de inteligência. E repousará também sobre ele o Ruach do conselho, né? Yahshua sabia dar bons conselhos às pessoas, colocando elas nos bons caminhos. E todos paravam para ouvir o Cordeiro falando sobre a salvação. Também repousará sobre ele o Ruach da fortaleza, né? Yahshua foi para o deserto, passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E ele ficou sendo fortalecido pelo Ruach da fortaleza. O mesmo Ruach que repousava sobre Sansão. A passagem em 1 Reis fala que Sansão, com a queixada de jumento, né, ele matou cerca de 3.000 homens com a queixada de jumento. Era quando o Ruach da fortaleza repousava sobre Sansão. A Escritura diz que ele adquiria força de cerca de 300 homens. E com a queixada de jumento, ele fez um montão, né, de homens, com tanta força que Yahweh lhe dava. Então, o Ruach da fortaleza repousou também sobre Yahshua. Né? E o Ruach do conhecimento, Yahshua já era rico em conhecimento, falava de profecias, falava em profecias e falava também dos profetas, tendo conhecimento das Sagradas Escrituras. E o Ruach do temor, temer a quem? Temer a Yahweh, né? Temer de ter medo, é temer de ver as palavras Kadosh, ver o sopro de Yahweh soprado nas Escrituras, as palavras, e obedecer. Eu sempre falo para as pessoas que a pessoa que teme a Yahweh, ele é obediente. A pessoa que teme ao Todo-Poderoso, ele é humilde, ele é simples, né? Como o Cordeiro falava, né? Então, Yahshua recebeu os 7 ruaches de Yahweh. Ele era rico, enriquecido com as grandezas do céu, tendo conhecimento sobre todas as coisas. Então vamos agora, meus irmãos, na passagem, quando Yahshua chegou a Nazaré, que ele entrou na sinagoga. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Porque foi anunciado, quem quisesse ler se levantasse, e Yahshua se levantou. E foi até o ministro, né? E pegou os pergaminhos, naquela época eram pergaminhos. Né? Vamos aqui ao texto. E foi-lhe dado o livro do profeta Ishaiah, né? O pergaminho. Foi dado para Yahshua o livro. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Ruach de Yahweh é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Yahshua veio para os pobres, Yahshua veio para os humildes, evangelizar, né, as boas novas aos pobres, aos humildes, aos simples, a anunciar a liberdade aos cativos, aqueles que estavam presos. Tinha pessoas que estavam presas há 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos sangravam, né? O maligno fazia ela perder sangue. Bastou que ela tocasse nas roupas de Yahshua para que ela ficasse curada, ficasse sarada. Foi isso que aconteceu. E aí tudo que ele profetizou aconteceu. E tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, meu irmão, no novo pacto, na nova aliança, feita lá no Chamaíns, o novo pacto foi feito lá em cima. O nome do Salvador representa o novo pacto, que é Yahshua. Então foi isso que aconteceu. Né? Dar vistas ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável a Yahweh. Tudo isso ele fez. Curou leprosos, deu vista aos cegos, né? Libertou os cativos que estavam presos. Né? E encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se aos olhos de todos
na sinagoga que estavam fitos nele. Todos começaram a olhar para ele porque ficaram admirados, meus irmãos. Mas ficaram admirados com grande sabedoria, com grande conhecimento, que Yahshua falava, né? O ruach do conhecimento. A um é dado o ruach do conhecimento, a outro é dado o ruach da sabedoria. Mas não importa, meus irmãos, o importante é que todos nós devemos estar unidos no corpo do Mashiach, né? Levando as grandezas do céu. Então, quando ele terminou de dizer todas essas coisas, o que foi que aconteceu? Ele falou, as escrituras hoje foi cumprida em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de resplendor que saiu da boca de Yahshua. E diziam, não é este filho de Yosaf? Por quê? Eles falavam dessa forma. Eles não estavam recusando o cordeiro. Porque eles sabiam quem era Yosaf, eles sabiam quem era Mariana. Eles conheciam Yosaf e eles não estavam aceitando Yahshua naquele momento, né? E nem as palavras que Yahshua estava falando para eles. Por isso que eles falavam dessa forma. E ele disse, sem dúvida, direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze-te também aqui a tua pátria. Tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Foi o que eu falei para vocês. Eles já estavam reclamando, eles já estavam recusando o cordeiro daquilo que o cordeiro estava falando, né? Eles não aceitam, eles têm resistência às coisas do céu. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Elisha, o profeta Eliseu. E nenhuma delas foi purificada, senão Naamã, o sírio, né? Naamã, ele recebeu uma grande bênção do céu quando ele foi até o profeta Eliseu, o profeta Elisha. O profeta mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes dentro do rio. Se Naamã não tivesse obedecido às palavras do profeta, ele não teria sido curado. Se ele tivesse mergulhado só 6 vezes, ele não teria sido curado, porque a palavra foi dada para ele 7 vezes. Então ele foi curado. E aí o que aconteceu depois que Yahshua fez isso, falou isso, né? O que foi que aconteceu? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por quê? Porque eles Yahshua estava dizendo que ele havia sido escolhido para libertar as pessoas, que ele que era o Salvador, que ele que era o Messias. Então eles se iraram contra Yahshua e aí levaram Yahshua lá para fora e queriam jogar ele no precipício, queriam jogar ele no abismo. Todas as pessoas que estavam dentro da cidade. Então, meu irmão, se isso aconteceu com você, é um forte sinal que você pertence ao povo de Yahshua. Vem para fora. Yahshua chama seus ouvintes para fora desses templos de pedra feitos por mão de homens, profetizado também por Estevão. O ruach da sabedoria também repousou sobre Estevão, quando Estevão, ele disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, que o Pai não habita em templos de pedra. Para vocês terem ideia, meus irmãos, como o que acontece dentro dessa sinagoga não é coisa dos chamaíns. Quando você chega lá, você não é bem aceito porque eles conhecem quem é você, mas vocês não sabem quem são eles. A mesma coisa aconteceu aqui com Yahshua, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade dada pelo céu. E estava na sinagoga, na igreja, um homem que tinha um ruache de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo, que temos contigo, Yahshua Nazareno, vieste destruir-nos. Você vê que o demônio falou o nome de Yahshua. Ele sabia que ele era o cordeiro. Os demônios conhecem as pessoas que pertencem a ele, mas nós não sabemos quem é. Você que é alguém não conhece. Você
você não sabe quem é o joio, porque o joio parece com Cristo. Nós só vamos conhecer ele com o tempo, observando. Por quê? Porque pelos seus frutos vos conhecereis. Por isso nós temos que observar quem é joio e observar quem é Cristo. Quem é joio gosta de títulos, gosta de palavras, gosta de nomes, de blasfêmias, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. E quem é trigo, meu irmão, se inclina para a verdade, não gosta da mentira. Vem para Iau e vem para Iauxa, que é a salvação. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento do corpo do Mashiach, trazendo a vocês as palavras Kadosh, a palavra da libertação, a palavra de cura e a palavra que salva. Iauxa é o Mashiach. Shalom, meus irmãos.